Santos. Quem é o Silvio Santos? Oi, muito bom, muito bom. E Rebeca, vem Rebeca. A Rebeca é uma amiga minha, da Hebe Camargo também. Oi, Rebeca, vem cá correndo, Rebeca. Vem, menina. Sim, 1, 2, 3. Vai, oi, Rebeca, é um prazer ter você aqui, Rebeca. Rebeca, eu sou direto do Brasil, do SBT. O Shaolin pra você ver. Shaolin, vem, Shaolin. Super poderoso. Força. Ele tem força nos pelos. Uau, ele é muito forte, o Shaolin. Olha só o cabelo dele. Ele tem 30 anos só de cabelo. Are you Bruce Lee or a crazy chicken? Crazy chicken, isn't it? Oh, Rock, vem tirar o Shaolin, Rock. He's a crazy chicken. Você imaginou se ele fez isso, né?